Olá, colegas. Aqui é Paulo Zétula. Vamos falar sobre gestão da qualidade em serviços de saúde. Eu queria, antes de mais nada, me apresentar, né? Eu sou médico do trabalho, para aqueles que não me conhecem, né? Participo da NANT, sou médico do esporte, tenho mestrado em ergonomia, MBA em gestão executiva em saúde, sou professor da Universidade Federal do Paraná, da graduação de medicina e pós-graduação em medicina do trabalho. Faço parte do Conselho Fiscal da NANT e do Conselho de Ex-Presidentes da Associação Paranaense de Medicina do Trabalho. Sou consultor em medicina ocupacional, saúde suplementar. Isso me permitiu criar a ISETA, o Instituto de Educação em Saúde, né? E autor e organizador do livro Tratado em Gestão de Saúde do Trabalhador, lançado no final do ano passado, né? E com uma experiência aí, a intenção com o livro foi gerar a experiência de mais de 20 anos como gestor em saúde corporativa e América Latina, né? Fui diretor da Renault, da área de saúde, fui da Siemens Telecomunicações, Chrysler e outras grandes empresas do país. E na Renault, a última grande empresa que eu estive foi durante 18 anos. Então, eu acho que tudo isso é importante citar agora, porque como nós vamos falar em gestão, isso é ter noção da importância desse aprendizado, né, de toda essa experiência para nos ajudar naquilo que nós vamos conversar sobre um tema de extrema importância. A qualidade é o que nos diferencia quando queremos fazer um serviço reconhecido por nós mesmos e pelos colegas. Então, é a partir daqui que a gente dá início à nossa apresentação. Na introdução, vocês vão ter ideia que esse material, essa aula de gestão da qualidade, né, vai compreender a importância da aplicação dos preceitos, dos conceitos na prática de medicina ocupacional sobre a gestão, né, em saúde e segurança do trabalho e as ferramentas que são importantes para buscar a aplicação de uma qualidade diferenciada em um serviço de saúde. Essa abordagem vai nos experimentar várias metodologias, né? Os benefícios que preciso, como é que nós vamos trabalhar, né? Como é que nós vamos aplicar essa avaliação da qualidade e, a partir daí, por fim, um case, né, que eu vou trazer a minha experiência vivenciada em ter colocado um serviço de qualidade com acreditação, né, que diferencia muito a questão das empresas. Então, os objetivos são descrever alguns dos principais conceitos de gestão de qualidade, exemplificar a gestão da qualidade inserida em um serviço de saúde, abordar os principais processos de gestão da qualidade e apresentar um case, né, um estudo de caso. Antes de seguir em frente com a nossa apresentação, eu quero passar um videozinho para vocês que vai retratar o que nós imaginamos de um serviço de qualidade, como é que ele deve funcionar, né? Então, é bem interessante, porque ele foi feito há uns 5, 6 anos atrás, se não mais, e retrata bem hoje o que nós estamos vivenciando, né, com a telemedicina, com o avanço das novas ferramentas de informática dentro da saúde e o quanto elas podem contribuir, e eu acho que ele cai perfeitamente naquilo que nós vamos abordar daqui para frente. Então, vamos lá? Está rodando o vídeo. Ele passa sobre uma menina que está fazendo um treinamento, né? Está se exercitando, cuidando da sua saúde, claro. E sobre um cuidador que vai aí falar com a Sabrina, né? Notificar a Sabrina sobre como está a saúde dela. Ela é diabética, faz uso de insulina,
e como nós vamos poder observar aqui para frente, e ele está orientando, estão fazendo contato, né? Ela verificando seus resultados de exames e ele comunicando, lógico que isso seria numa tela de computador, comunicando que ela precisa se dirigir, que ela tem uma consulta com o seu endocrinologista, né? Na sequência está aqui o endocrinologista, né? O Dr. Christian aí. O Dr. Christian está no hospital. Nós vamos ter aí a oportunidade de ver um atendimento que ele vai fazer a um paciente internado. Aqui o paciente tem orientação de tomar medicação, né? É orientado o horário e tudo. É um diabético tipo 1, né? O uso de insulina. Embora está tomando medicamentos que pode ser até antiglicêmico, não sabemos exatamente quais são. E aqui ele pega o aparelho para fazer o fundo de olho. Faz o fundo de olho, né? Maravilha de aparelho. Quem dera em breve tenhamos aparelhos semelhantes que nos facilitem bastante para fazer um fundo de olho. Já identifica onde estão as lesões e orienta o paciente. Se despede. Na sequência, nós vamos ver o Dr. Christian fazer uma reunião, né, com seus colegas, que hoje é uma prática muito comum, né, por vídeo, onde ele vai fazer a discussão de um caso sobre a Sabrina. Então, a Sabrina, que estava agendado um horário, está conversando com o endócrino e a colega, né, onde eles pedem para que ela vá fazer os exames, né, que recomendados. Na sequência, nós vamos ver ela se dirigindo ao hospital. Então, a Sabrina está chegando aí para consultar e fazer os exames que foram orientados pelo médico. Até aí, tudo praticamente igual que temos hoje, só as facilidades também são as mesmas hoje. Alguns anos atrás não era assim, né? Essa é a parte. Então, a parte interessante disso tudo, o quanto estamos avançando e o quanto é importante essa facilitação, que isso vai gerar qualidade nos atendimentos, né? A comunicação fica mais próxima e nos permite com que sejamos mais objetivos, mais produtivos na busca por uma qualidade melhor em saúde. Então, eu acho que ele traz bem a realidade do momento e o quanto nós podemos nos aproveitar de todo esse material que está sendo disponibilizado para nós, né? A qualidade, ela não é de agora, ela já tem alguns anos que vem sendo desenvolvida, né? Teve um início da qualidade em geral, não na qualidade só em saúde. Nós vamos na sequência abordar a questão da qualidade só em saúde, mas nós tivemos lá nos anos 40, no final dos 40, Shewhart e outros estudiosos, como Deming, começaram a trabalhar em questão da qualidade e mostrar a importância da qualidade. E alguns locais, alguns países compraram isso, como os Estados Unidos comprou o investimento na qualidade, cresceu durante da Primeira para a Segunda Guerra, e em algum momento eles acharam que já estavam no nível de qualidade que não precisavam mais investir, né? E esses
essas pessoas que estavam publicando, investindo no desenvolvimento da qualidade, enxergaram um outro mercado depois da guerra, que foi o Japão. O Japão, depois da guerra, entrou numa depressão muito grande, os produtos não conseguiam vencer, não conseguiam entrar nos mercados fora do Japão, e eles, então, nos anos 50, 60, descobriram como, e aí Juran e Fengbao conseguiram mostrar que a qualidade era aonde faria o produto japonês ganhar credibilidade. E foi isso que aconteceu, né? Nós sabemos hoje o quanto a credibilidade do produto japonês é grande, mas antes da Primeira Guerra e logo após a Segunda Guerra isso não aconteceu, e eles ficaram muitos anos tendo dificuldade. Quando eles entenderam o Total Quality Control, né, que foi esse pessoal conseguiu implementar no Japão esse conceito, o Japão ganhou força e saiu para o mercado vendendo muito, como vende até hoje. Os seus carros, por exemplo, ainda são os carros número 1 em termos de qualidade, né? São top de linha em qualidade, né? Nissan, Toyota, claro, número 1, e tantas outras marcas japonesas que têm muita força e aparelhos e tudo mais, né? Então, vocês vejam a importância que a qualidade trouxe para o país, onde ele conseguiu ganhar uma força de venda muito grande. E é aí que nós temos que começar a enxergar a evolução da qualidade na saúde, né? Nós temos aí o início da discussão da qualidade na saúde no Colégio Americano de Cirurgiões, lá em 1913, que ele começou, e avançou até 1918, quando ele lançou o padrão de eficiência, que é a pedra angular da acreditação. E aqui eu vou só pôr em... Vou só usar o apontador a laser. E aqui, nesse material aqui, vocês encontram quando foi esse documento escrito, né? Esse padrão de eficiência que o Colégio Americano de Cirurgiões começou a aplicar e foi a referência, né? Publicou esse documento que foi a referência em qualidade e segurança para vários outros serviços de saúde, hospitais, etc., né? E a partir desse movimento, outras sociedades se juntaram ao Colégio Americano de Cirurgiões, e em 1950 se forma a Joint Commission of Accreditation, que é o primeiro programa de acreditação hospitalar, né? E a partir desse primeiro programa é que foi evoluindo, né, fortemente a questão do sistema de acreditação hospitalar, o valor que esse sistema tem, né, onde a partir desse sistema aplicado dentro das empresas, começou a se validar, dentro dos hospitais, começou a se validar e criar protocolos de funcionamento, de segurança e para evitar o erro médico. Então, foi fundamental esse movimento americano, que em seguida também envolveu o Canadá também se envolveu, e a partir daí cresceu. No Brasil, nós tivemos aí um primeiro movimento com a Comissão de Assistência Hospitalar do Ministério da Saúde, criou em 1935, né? Um primeiro ação para avaliar os hospitais, para identificar as falhas, os erros, e começar, a partir daí, modificar, porque nós vamos ver em alguns slides para frente, o impacto na saúde da falha do atendimento, dos erros de saúde, o quanto eles podem ser prejudiciais, né? E naquela época, principalmente, ainda mais
com os serviços precários que tínhamos em alguns hospitais, principalmente públicos, né, que pioraram depois ao longo dos anos, mas já houve um movimento para que isso começasse a ser encontrado, né? E, em 60, no Brasil, o Ministério da Previdência Social cria um relatório de classificação hospitalar, que avaliava como estavam os hospitais e classificavam quais eram de melhor qualidade e quais estavam em pior qualidade, né? E o modelo brasileiro de acreditação foi na década de 90, praticamente, né? De 89 a 99, que ele começou a se desenvolver, e em 99 aí sim fundada a ONA, a Organização Nacional de Acreditação Hospitalar, que vem na busca de qualificar os serviços de saúde, né? de certificar os serviços de saúde que têm uma boa qualidade, né? E a partir daí, nos Estados Unidos, aí já olhando para a qualidade no século XXI, né, o avanço dessa qualidade no século XXI, nós podemos dizer que teve dois movimentos, dois estudos grandes que balizaram o desenvolvimento da qualidade agora no século XXI. Né? Então, o errar humano, né, dentro dos sistemas de saúde, e atravessando o abismo da qualidade. Né? São dois principais estudos que, na sequência, eu vou discutir com vocês, que modificaram a visão de qualidade dentro dos Estados Unidos e, claro, expandiram para o mundo. Né? E no Brasil, um foco também que nós temos forte por termos uma das maiores experiências em APS, né, em atenção primária à saúde, através do governo. O governo tem uma força, um trabalho muito forte nessa linha, e nós começamos a implementar sistema de qualidade dentro das APS, o que vai nos permitir, alguns anos para frente, sermos muito eficazes no sistema prevenção, de preventivo da qualidade, né? Porque a APS tem um foco de prevenção, e se a gente tiver uma qualidade diferenciada, nós vamos poder fazer com que tenhamos uma ação em termos de prevenção diferenciada, para que as pessoas tenham mais longevidade, uma longevidade com mais qualidade de vida, certo? E em 2011 também se cria o Programa de Melhoria de Acesso à Qualidade, que avança aí através das comissões hospitalares, para que, a partir daqui, nós conseguimos ter cada vez mais serviços que evitem o óbito, evitem o erro médico e permitam que as pessoas usem dos serviços de saúde sem serem prejudicadas, né? Aqui eu reforço ainda para a questão da SST, da Saúde e Segurança do Trabalho, a ISO 45001, certo? Lançada em 2018, que vem como um reforço na definição de protocolos, procedimentos, diretrizes na área de saúde e segurança do trabalho. A acreditação hospitalar, e que vem crescendo dentro da acreditação dos centros de saúde, centros empresariais, dos centros grandes de saúde e ambulatórios das grandes empresas, é uma oportunidade aí para que a gente possa ter auditorias, para que a gente possa avaliar o serviço prestado de uma pessoa externa, e a partir daqui ela dê uma referência do quanto, de que nível estamos, né, em termos de qualidade. Porque quando nós temos uma avaliação externa, isso nos possibilita ter uma melhor noção, né, porque, em geral, como todos sabem, a gente vai se acostumando com os nossos próprios erros, né, e vai mantendo o trabalho do mesmo jeito, sem enxergar uma maneira melhor de fazê-lo. E, além disso, lógico que com um sistema de acreditação, de padronização, você traz uma forma sistemática de melhoria, né? E é isso que nós vamos olhar aqui para frente.
Na questão do estudo de Kohn, né, quanto ao abismo da saúde, né, um novo olhar, um novo sistema de saúde no século XXI, né, escrito pelo Institute of Medicine, né, IOM, isso foi em 2001, e aqui ele relacionou 6 dimensões que são importantes para a avaliação da qualidade, né? Então, nós temos como buscar na segurança do paciente, né? Como buscar evitar prejuízos à saúde decorrentes da assistência de saúde que deveria ser benéfica. Então, o primeiro passo maior é a segurança do paciente, né? Então, essa dimensão, quando a gente pensa em qualidade, tem que estar muito clara, né? Através de um desempenho técnico de atendimento, através de avaliações com foco na precisão dos diagnósticos, na adequação das terapias, nos protocolos bem definidos, né? E evitando, assim, lesões acidentais. O outro ponto é efetividade, quando a gente olha para a questão da qualidade, né? O quanto nós somos eficientes, né, naquilo que estamos naquilo que estamos realizando, né? Então, essa percepção da efetividade nos cuidados de saúde veio a trazer um outro termo, né? Como é que se agrega valor em saúde? Hoje se fala muito em valor em saúde, e é um grande diferencial, formas de remuneração que vão valorizar, que vão dar valor à saúde, e esse aspecto tem sido um dos grandes ícones no momento do avanço da qualidade dentro da saúde, né? Outro ponto fundamental é a atenção centrada ao paciente, né? Então, compaixão, empatia, respeito ao paciente, ou seja, um atendimento humanizado é o que mais tem sido citado na questão da melhoria da qualidade na prestação de atendimento do serviço de saúde. Então, aqui é um terceiro ponto fundamental e que tem que ser levado com muita precisão, com muita atenção, com muita seriedade, porque ele faz toda a diferença. E, lógico, vocês vão perceber que hoje tem toda a prática da qualidade do serviço tem que ser como o paciente experimenta esse serviço. Então, os PROMs, e que falam sobre com percepção da experiência ao atendimento pelo paciente, é isso que tem sido matéria de muitos estudos atuais por parte de quem tem se preocupado com a aplicação da qualidade nos serviços e com agregar valor ao atendimento realizado. Então, ponto fundamental aqui dentro do que nós vamos ter que estudar para frente quando falamos de qualidade no serviço de saúde. Tempo de espera e oportunidade de acesso, claro, referência a uma dimensão importante, porque nós temos muitos problemas em relação ao tempo de espera, que pode gerar a gravidade em um atendimento, porque essa pessoa não tem acesso, o tempo de espera se torna longo, ou ele chega num serviço e esse serviço não está preparado para atendê-lo, com uma fila de espera grande, e isso hoje vem se refletindo muito nos pronto-socorros, nas emergências médicas, até pelo fato das pessoas procurarem as emergências médicas sem necessidade, né? E aí passa por um processo de aculturamento, né? De ensino, de aprendizado, para que as pessoas saibam, através dos canais de comunicação que hoje vem crescendo e estão se disponibilizando, ajudar as pessoas quando devem ir a um pronto-socorro, quando não devem ir a um pronto-socorro, e que alternativas têm através dessa situação. Então, essa dimensão é de uma fundamental importância para que tenhamos aí qualidade de cuidado e rapidez de atendimento, né? O outro ponto, além da efetividade, é a eficiência do serviço, né? Qual o resultado que nós vamos ter? Os recursos disponibilizados gerando um resultado efetivo, né? E aqui um trabalho fundamental para quando a gente enxerga a qualidade. A qualidade ela tem que vir com resultado.
em um resultado eficiente. E, por último, equidade. Né? Essa é a dimensão, quer dizer, dar oportunidade a todos da mesma maneira. Né? Todos, quando conseguirmos dar equidade, nós chegamos a um ponto onde a qualidade é realmente acessível a todos e não somente aos mais ricos. Esse é um grande diferencial, uma grande luta que devemos ter para aqueles que são estudiosos da qualidade. Que essa qualidade não esteja só direcionado àqueles que têm condições de pagar, e sim àqueles todos que precisam de um serviço de qualidade por conta de uma doença que está prejudicando sua saúde. Seguindo em frente, vamos para o próximo, que, seguindo ainda o estudo de Kohn, quanto ao errar humano construindo um sistema de saúde seguro, né? E é esse o título aí, construindo um sistema de saúde seguro, e aqui a gente pode ver que tem duas linhas importantes divisórias, né? Uma, estamos falando de expectativas de percepção do cliente e não apenas a percepção do cliente, como é que o serviço é relacionado. E aqui a aplicação da qualidade cada vez mais forte em termos de segurança do paciente, melhoria contínua do atendimento, medição e avaliação, e aí entrando estrutura, processo e resultados, que é um trabalho, é um estudo do Dona Bedian, que nós vamos falar na sequência, percepção do paciente, como já tinha citado, entre outros aspectos. Então, se queremos construir um sistema de saúde seguro, primeiro temos que olhar que o sistema tem que estar disponível 24 horas. 24 horas como pronto-socorro? Não, 24 horas para comunicação. Né? 24 horas para atender a pessoa a qualquer momento que ela tenha um problema de saúde ou tenha uma dúvida de saúde, certo? Então, aqui nós estamos falando de um processo de disponibilização de atendimento, né? De acesso rápido, acesso fácil, né? O sistema de cuidados projetado para atender os problemas mais comuns, né? Então, desde um medicamento que vai ser tomado, uma febre, uma preocupação com o seu filho, uma preocupação com se eu vou para o pronto-socorro ou não, essas todas as informações básicas, que horário dos medicamentos, tem que estar dentro desse sistema fácil e de acesso a todos, né? Os pacientes devem ser fonte de controle sobre as decisões que os afetam, né? Então, esse é um aspecto também fundamental, e os pacientes devem saber se comunicar efetivamente, né? Médicos e pacientes têm que criar uma empatia, um canal que seja facilitado, né? E que compartilhem informações, troca de informações, o processo de comunicação, de troca, que possa daí gerar o resultado, a eficiência que nós esperamos. Então, efetividade e eficiência, né? Antecipar as necessidades e ser responsivo. E aqui, médicos e organizações devem cooperar, comunicar-se e coordenar seus esforços, então, em prol de uma melhoria contínua do serviço de saúde. Então, vamos dar um entendimento sobre os conceitos da qualidade. Diante do que expusemos anteriormente, agora quais são os conceitos de qualidade na saúde, né? De forma sintética, nós podemos dizer que a qualidade em um serviço de saúde é o conjunto dos atributos ligados aos cuidados globais aos pacientes, desde a prevenção, né, a manutenção e o restabelecimento pleno da saúde dos pacientinhos que atendemos. E o controle da qualidade é que é o grande diferencial. Como é que nós vamos fazer? Porque muitos acham que a qualidade se mede só ao final, e não é verdade. A qualidade tem que ser medida desde o início, em etapa por etapa que se realiza, para que a gente possa assegurar que não haja falhas em cada etapa realizada de atendimento, desde a recepção, ou que pode ser uma recepção presencial, né, ou uma recepção remota, né, por um atendimento online, ela tem que estar, já desde esse momento, o paciente já está experimentando o atendimento, ele já tem que perceber que ele está sendo acolhido, que ele está sendo bem atendido, que os seus problemas de saúde estão sendo valorizados, e que na preocupação do diagnóstico, nós vamos ter etapas
passo a passo, desde a anamnese, desde o exame físico, desde o entendimento dos problemas que estão afetando sua saúde, estão sendo investigados a fundo e a contento para chegar num bom diagnóstico, num diagnóstico que realmente facilite o resultado do tratamento que ele merece. Então, essa é um diferencial da qualidade. E aqui do lado nós temos os pilares da qualidade, né? São 3 pilares que são o norte de toda a apresentação que nós temos na sequência agora, que nós vamos abordar cada um desses pilares. Os indicadores de qualidade, com a melhoria contínua, a pesquisa de avaliação, né, dos serviços prestados, as ferramentas de avaliação da qualidade. E também com isso, quais são as comissões para atendimento às normas e procedimentos para se aplicar um serviço de qualidade que possa ser avaliado etapa a etapa e garantir os protocolos e a realização dos procedimentos da forma como se espera dentro de um serviço de qualidade. Então, vamos para frente. O próximo, então, é aqui, eu vou pôr o apontador a laser, me dá um segundinho aqui. Opa! Passei para frente. Deixa eu voltar. O apontador a laser, para facilitar aqui. E é o modelo conceitual para avaliação da qualidade de Fairley-Shortall, que nos traz 4 níveis de avaliação de qualidade em um serviço de saúde. Avaliação do paciente, do prestador do cuidado, ou seja, médicos, fisioterapeutas, profissionais de saúde, laboratórios, hospitais, o que seja, né? A organização, né? Como é a infraestrutura desse serviço, né? Então, como é que ela está, como é que ela está estruturada para isso? E o ambiente externo, né? Que seja as instâncias regulatórias, leis, mercado, política, tudo que influencia as normas, leis estruturadas para que nós possamos ter o melhor da qualidade aplicada. Então, esses 4 componentes precisam ser avaliados e considerados de forma macro, né, para que a gente possa realmente chegar no ideal de um sistema de atendimento, num sistema de produção, como o Deming fala, para a questão da saúde e que gere valor agregado, né? Que nós tenhamos valor dentro da saúde e que possamos atingir o objetivo que a gente se presta, que é melhorar a qualidade de saúde de um serviço. Então, seguindo em frente, temos as métricas da qualidade que vão fazer a base para o levantamento dos indicadores, né? Porque se nós não tivermos métricas e definir quais são, nós não vamos ter os indicadores. Primeiro a gente define quais são as métricas e depois disso a gente mede, claro, e a partir daí a gente controla, monitora, né? E essas etapas são importantes diferenciais que vão fazer menção ao resultado que a gente espera em termos do serviço, né? E ela está estruturada, segundo Dona Bedian, que é um dos grandes estudiosos de saúde e trabalhou aí nesse século XXI com como assegurar a qualidade, né, dentro do serviço de saúde. Ele trouxe 3 níveis: estrutura, processo, resultados, né? A estrutura olhando o geral, desde o pessoal, desde o organizacional, desde de todas as ferramentas tecnológicas, desde a questão financeira, né? Porque é lógico que quanto mais dinheiro nós pusermos num serviço, mais condições ele vai ter de ter uma qualidade diferenciada. Mas nem sempre o fato de existir dinheiro garante essa qualidade. Tem que saber como se utilizar desse valor, dessa questão financeira, para que ela tenha esse resultado esperado. Dentro disso temos processos, né, que tem que ser as rotinas, as normas, procedimentos, as atividades realizadas e medidas para garantir, aí sim, o resultado que nós esperamos, né, que é status de saúde, satisfação de paciente e valor agregado.
ok? Então, diante disso, nós temos o tipo de alguns exemplos aqui, né? Recursos, equipe de enfermeiros, né? Olhando para a estrutura, para o processo, pacientes submetidos a um reparo cirúrgico de quadril fraturado, resultados, pacientes hospitalizados, qual foi a taxa de quedas médias por 1.000 pacientes, quanto que nós esperamos dentro de um bench de referência que nós teremos. Então, a métrica sempre tem que ter um benchmark. Isso é uma prática muito comum em indústrias, em serviços de produção, mas a saúde ainda carece do entendimento. Toda vez que a gente põe uma métrica, nós temos que avaliar aonde temos o melhor resultado, e isso servir como benchmark, porque é ali que vai ser o nosso norte. Muito na saúde também é o que se aplica com o comparativo com os dados de literatura, né? 10% da população é hipertensa e 5% não tem um bom controle. E nós, a partir daí, vamos ter um referencial que a gente tem que trabalhar para melhorar as condições de saúde, diminuir o número de percentos e mais, diminuir o número aumentar o número de bons controles de saúde. Então, segue por essa linha o raciocínio aqui apresentado aqui por Dona Bediano, certo? Dentro desses aspectos da medição da qualidade, nós temos aqui 5 etapas, né, que começa dentro dos dados clínicos de qualidade, ou seja, espera lá, como que eu levanto os dados clínicos, como são essa referência, qual é o desempenho financeiro que vou ter, qual é a satisfação encontrada entre paciente, médico e equipe, como vai funcionar o meu serviço e como é que eu faço a medição final. Então, é comum que empresas com projeto robusto de melhoria da qualidade busquem esse equilíbrio dessas referências, né? Etapa a etapa, para que esse funcionamento tenha a medição final com a qualidade que seja esperada diante dos bens, diante das referências de literatura. Então, é aqui que a gente traz as referências em voga para que a gente possa ter um material final, um status final de referendado, esperado, né? Até para não correr o risco de negligenciar informações, né? E até para não correr o risco de atingir resultados inesperados por desconhecer que etapas que deram falhas ou não. Então, por isso, esse alinhamento etapa a etapa para um resultado final. Seguindo aí com a questão dos pilares, o segundo pilar sobre a pesquisa de satisfação para avaliação de qualidade. Então, é fundamental porque aqui é a percepção do paciente, né? Então, se nós aplicamos uma pesquisa de satisfação, por exemplo, nesse caso, nós começamos com 93 de ótimo e bom, depois caímos para 63 e subiu para 75, quer dizer, está sendo trabalhado, houve alguma falha durante esse momento desse serviço, ele caiu, mas ele está trabalhando para retornar ao nível anterior. Então, essas estatísticas, essas referências é que vão permitir que a gente saiba como trabalhar. E importante aqui, o olhar de que essas pesquisas não podem só ser feitas quando tem o erro. Ela tem que ser feita no processo todo e de forma sistemática, pegando etapa a etapa. Então, a pergunta sempre vai ser como foi o seu atendimento no nível da recepção, como foi o atendimento médico, como foi o atendimento de enfermagem, como foi o atendimento do pronto-socorro. Então, criar clusters claros de cada etapa de funcionamento do seu serviço para que você possa, sim, identificar os problemas onde estão acontecendo, né? E aí, sim, fazer projetos de melhorias. E outro ponto importante é que essas pesquisas têm que estar sempre em local disponível, mostrando o seu resultado final e também, além do seu resultado final, quais são as melhoras, quais são as melhorias feitas para que a pesquisa assinalou de prejuízo, de defeito, de falha, e que você investiu para que corrigisse. E deixar claro isso, porque daí dá credibilidade a essa pesquisa, dá credibilidade ao seu serviço, porque ele valoriza
o posicionamento das pessoas que passaram lá para serem atendidas. Então, etapas fundamentais que não podem passar em branco num sistema de avaliação da qualidade. Outros modelos e ferramentas da qualidade, como, claro, se você pensa em melhoria contínua, não tem como não usar a ferramenta mais reconhecida no mundo todo, que é o PDCA, né? Plan, Do, Check, Analysis, e que permite, primeiro, planejamento, depois de planejar bem, fazer bem feito. Depois de fazer bem feito, checar se foi bem feito mesmo. E, por último, analisar e propor melhoria com base nas referências que foram criadas, né? Não há também como se passar em um serviço de saúde sem o 5S. Eu costumava, quando fazia a gestão do meu serviço, citar para os colegas que é aqui onde você vai verificar se realmente as pessoas têm preocupação com o local onde estão trabalhando, porque manter limpo e organizado é a base de tudo. Então, e deixar destacado, registrado todos os locais. Então, se você tem uma gaveta, tem um armário, esse armário tem que estar etiquetado e dizendo o que contém dentro daquele armário. Se ele estiver vazio, tem que estar dito que está vazio, né? Gavetas vazias tem que estar referenciado que estão gavetas vazias. A situação normal de um ambiente tem que estar registrado em foto e colocado grudado você pode pôr uma lâmina, um papel com um laminado, um plástico em cima que proteja, e ali deixar registrado como é a situação inicial e como deve ser deixado o local ao final do trabalho realizado pelas pessoas, né? Isso vai agregar cada vez mais força ao 5S e vai evitar que surpresas surjam, né? Claro quais são os procedimentos e aonde que eles estão disponíveis, né? E aqui vem outros serviços que criam essa estrutura nesse sentido. O Lean Manufacturing, Six Sigma, diagrama de Ishikawa, são 3 ferramentas que permitem identificar falhas de processo, né? O Lean Manufacturing traz toda uma sistematização de funcionamento, né? E o diagrama de Ishikawa é uma ferramenta muito boa para fazer espinha de peixe, identificar onde está cada linha de problema e, a partir daí, trabalhar dentro de um gráfico de Pareto, do 80-20, a maioria dos meus problemas estão dentro de 20%, e se eu der foco neles, eu vou fazer com que meu resultado seja mais rapidamente melhorado. Diante disso, nós temos ainda o Kaizen, que é um processo muito utilizado dentro de indústrias, para melhoria contínua. Porque o Kaizen, o processo é melhorado através dos seus trabalhadores, das pessoas que estão na linha de frente, que estão no dia a dia do atendimento. Então, se essas pessoas entendem que elas podem melhorar seus processos e que isso é estimulado pela empresa, pelo ambulatório, pelo serviço de saúde, ela vai investir nisso, ela vai propor melhorias e vai investigar. E quando você cria de forma mais metodológica, melhor ainda, mais eficiente vai ser essas melhorias implementadas. E, claro, a ferramenta mais utilizada para identificar de problemas que estão afetando o serviço é o SWOT, né? Que falamos de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Em português FOFA, se quiserem utilizar o termo em português, mas o SWOT é uma ferramenta internacionalmente reconhecida para identificar onde estão seus problemas e onde estão oportunidades de melhoria, onde estão fraquezas, onde estão ameaças que podem fazer com que esse serviço piore e que, se você não interagir, ele não vai ter a melhoria contínua que você espera. Diagrama de dispersão e fluxograma são ferramentas já mais para definir para a melhoria das rotinas, né? Aonde estão os erros e como é que, a partir daí, eu vou tratar passo a passo, criando fluxos de tratamento e melhoria dos processos. Então, é a partir daqui, da identificação do problema, da medição, do desempenho, da realização da análise causal, do desenvolvimento de uma estratégia de melhoria contínua e,
e medição do efeito da intervenção é que nós vamos colher resultados, né? E a partir daí criar um processo contínuo de melhoria, ok? Então, seguindo em frente, né? Porque senão a gente se cansa. Eu quero alertá-lo sobre a questão do risco do erro médico, da importância da segurança do paciente. Nós temos hoje, dados de 2019, 138 milhões de pessoas que são afetadas por ano por falhas no processo de saúde. 138 milhões. Nós temos 2,6 milhões de mortes por ano por erro no sistema de saúde. E esses erros estão relacionados à prescrição de medicamentos, à precariedade no atendimento de serviço, a vários fatores que há um mau diagnóstico, há um despreparo do profissional que vão gerar esse problema que nós estamos vendo aqui. Em relação só aos medicamentos, nós temos cerca de 42 bilhões de dólares que são gastos com prescrição errada. É um volume muito significativo. E no Brasil, nós temos aí 19 mil pessoas, que dados de 2017, tratados em hospitais, e aqui, 54 mil morreram por causa de erros médicos, o equivalente a 6 erros por hora. Então, gente, é muito erro, é muita falha, e nós temos que melhorar esses serviços para que tenhamos que as pessoas possam ganhar credibilidade no serviço de saúde, procurar o serviço de saúde sabendo que elas vão ter o melhor tratamento e não uma condição onde está mais produção de doença, produção de exames, produção de atendimento do que geralmente resolutibilidade. Então, pontos importantes aqui que nos fazem toda a sequência. E para isso, as comissões de qualidade são fundamentais. Nós temos 3 comissões grandes que vão são exigência no processo de acreditação. Primeiro, o Comitê de Farmácia e Terapêutica. O Comitê de Farmácia e Terapêutica é fundamental, já vamos falar individualmente de cada um deles, né? O Comitê de Prontuário Médico e o Comitê de Infecção Hospitalar Ambulatorial e Segurança do Paciente, né? E Núcleo de Segurança do Paciente, que são 3 situações estanques, fundamentais para garantir a saúde como a gente espera. Então, nos tópicos seguintes, eu vou abordar individualmente cada uma delas, começando pela Comissão de Prontuários Médicos, que é o que segue no capítulo que eu escrevi para a NANT e que está aí, vai fazer parte do CECAD, aí do trabalho nos cursos, né, para facilitar o entendimento do que está dentro dos capítulos. Aqui a resolução 1638 de 2002 define prontuário médico e torna obrigatória a criação das comissões de prontuários no estabelecimento de saúde. Então é obrigatório que exista uma comissão, é obrigatório que tenham pessoas responsáveis que estejam analisando esse prontuário, identificando onde estão sendo anotadas inverdades ou situações que não ocorreram, ou alguma escrita inadequada, e mais, se os protocolos têm sido seguidos. É através da análise do prontuário que você vai poder verificar se protocolos foram seguidos, né, de exames, de atendimento, de orientação médica, para que o resultado possa ser o que você espera. É uma análise posterior, mas fundamental ao fato, porque daí você pode interagir aonde tenham os erros e falhas nos atendimentos, né? Nós temos ainda a resolução de 2007, que aprova as normas técnicas concernentes à digitalização e o uso do sistema informatizado, né? Manuseio de documentos e prontuários, porque, claro, para que a gente avance nessa nova qualidade e naquele filminho que nós vimos, só tem um jeito: informatização, digitalização, avanço tecnológico, porque se a gente continuar fazendo no papel, nós nunca vamos ter estatísticas
fidedigna o suficiente para melhorar os serviços, né? E aqui chama atenção para a nova Lei Geral de Dados Pessoais, LGPD, de 2018, que começou a ser aplicado agora em agosto de 2020 e que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais e como devem ser manejados e manipulados pelas pessoas, certo? E pelos serviços, pelas empresas e tudo mais. E a Lei 13.787 de 2018, que trata sobre o prontuário eletrônico, cabendo a regularização da digitalização e utilização de sistemas informatizados. Então, há um estímulo, há uma estrutura e uma orientação para isso, né? Então, o que compete à comissão de revisão de prontuários? Observar os itens que deverão constar obrigatoriamente no prontuário. Identificação de paciente, anamnese, exame físico, exame complementar, os respectivos resultados têm que estar presentes nisso, a evolução diária do paciente, com a detalhada sobre o que aconteceu, a obrigatoriedade da assinatura do médico responsável, o CRM dele, e nas emergências constar o relatório médico completo de todos os procedimentos realizados, porque, às vezes, em emergências médicas, toma-se atitudes, etc., por ser uma situação não eletiva, ela exige uma atividade de maior rapidez, e quanto mais estruturado e com rotina, e esse serviço vai diminuir a condição da falha médica, né? Assegurar a responsabilidade do procedimento, guarda e manuseio dos processários cabe ao médico assistente, chefia da equipe, chefia da clínica e direção técnica da unidade. Não podemos nos esquecer que existem vários profissionais a isso e tem que estar envolvidos nessa comissão de prontuários. Comissão de farmácia terapêutica é uma comissão que tem aí uma instância responsável pela condução do processo de utilização, acompanhamento e avaliação do uso dos medicamentos, que fazem parte de todo o serviço de saúde. Ela tem que ter um uso racional, ela tem que ter um uso seguro. Desde 2015, ela passou a ser obrigatória dentro dos serviços de saúde, que se tem um profissional farmacêutico cuidando, então, mesmo ambulatórios de empresas, tem que ter um profissional farmacêutico. Nos ambulatórios de empresa, onde fornece medicamentos, tem que ter um profissional farmacêutico. E tem que ter também uma comissão de farmácia terapêutica. Para quê? Para que faça uma boa orientação dos medicamentos. É essa comissão de farmácia que vai analisar quais são os medicamentos vitais, essenciais e necessários para um serviço. Vital é com relação à segurança, a assegurar a vida. Essencial são todos medicamentos utilizados, desde paracetamol, anti-inflamatórios, que são essenciais ao dia a dia, à rotina do serviço, e necessários são todos os outros que vão compor um serviço onde você vai pôr com relação a uma curva ABC de custo, e isso vai otimizar em muito a prestação de serviço, tanto custo quanto benefício, né? Por isso, a padronização, um guia farmacoterapêutico, o acompanhamento desse profissional vai ser fundamental. Eu cito aqui um exemplo, por exemplo, do serviço nosso, que nós identificamos através do uso da nossa comissão de farmácia terapêutica, que estava havendo um abuso de uso de medicamentos de opioides dentro do nosso serviço, né? Como Tramal, por exemplo. Né? Havia muitos pacientes com dor e tudo mais, e havia até hoje, sabemos muito bem hoje, que existe uma dependência química de opioides em vários pronto-socorros, e isso é motivo para a Comissão de Farmácia Terapêutica criar mecanismos e padrões para regulamentar isso e evitar que isso se perpetue. Outra comissão fundamental é a Comissão de Infecção Hospitalar e Ambulatorial, né, que existe em todos os hospitais hoje, né? Essas comissões começaram lá numa portaria em 98 e a partir daí cada vez mais exigido pela Anvisa, né? E nós percebemos que hoje não tem nenhum hospital que funcione sem uma comissão eficiente de infecção hospitalar para evitar, óbvio, a infecção dentro do hospital, para criar padrões de
utilização de lavagem das mãos, de cuidado com o uso de manuseio de equipamentos, manuseio de produtos, uso adequado de antibióticos, né? Então, ela cria um padrão, e dentro dessa comissão também está o plano de gerenciamento de resíduos em serviços de saúde, que é outro foco de infecção, se não souber como fazer o bom encaminhamento desses resíduos. Então, aqui, o profissional de enfermagem faz toda a sua importância para que esse serviço seja bem regulamentado, né? Então, olhando ali na comissão de farmácia, tem o farmacêutico, na comissão de prontuários tem o médico, e na comissão de infecção hospitalar tem o enfermeiro como o principal responsável e garantidor de que esses serviços vão funcionar. E dentro disso, desde 2013, funciona pela portaria 529 o Programa Nacional de Segurança do Paciente, né, com o objetivo de promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente, garantindo que não ocorra o erro médico, a falha do serviço, que cria um sistema de cultura de segurança para que atinja todo o hospital, todo o ambulatório, e o serviço de saúde seja bem estruturado, com uma boa cultura de segurança do paciente, né? Etiquetagem do paciente, né? Todo paciente que entra tem que ser etiquetado, tem que estar com o nome. Toda vez que há um atendimento, esse profissional tem que perguntar: senhor João José da Silva, que é um nome super comum, e que acontece? O senhor José do Silva? Sim. Quando tem nome que tem muitos homônimos, tem que perguntar o nome da mãe ou usar a data de nascimento como uma contrarreferência para assegurar que você vai atender aquele paciente que foi o paciente indicado para você no atendimento, né? Isso que vai gerar uma acreditação da ONA. São 3 níveis: o nível 1, né, o nível bronze, né, que é a estrutura de segurança do serviço, atendimento aos requisitos básicos da qualidade na assistência prestada, né, se tem recursos humanos em quantidade suficiente, compatíveis com a complexidade do serviço. O nível prata, né, o nível 2, que é a organização do processo, então, organização da assistência, documentação, treinamento, rotinas, protocolos. Então, o primeiro você vai ver se tem protocolos que foram implementados, e o nível 2 se esses protocolos estão sendo utilizados e as pessoas têm conhecimento deles, e você trata tudo por indicadores, né? E o nível 3, que é o nível de excelência, o nível Golden, o nível Ouro, que são políticas institucionais de melhoria contínua de estrutura, com novas tecnologias, atualização técnico-profissionais, ações assistenciais e procedimentos bem estruturados médicos sanitários. Então, desde 99, a ONA está implementada no Brasil, é uma organização nacional e que agora é internacional desde 2018, se eu não estou enganado, é uma organização internacional. Então, atende outros países, como a Joint Accreditation dos Estados Unidos, ou a canadense, né? São outras estruturas que hoje acreditam outros países, né? E investem nesse processo, né? E aqui no Brasil nós temos 6 instituições acreditadoras que vão permitir o preparo prévio para que, quando você tenha essa avaliação da ONA de acreditação, você esteja preparado para ser feito essa acreditação. Então, isso é um primeiro passo, é acionar uma instituição acreditadora e, a partir daí, avançar para adquirir esses níveis avançados. Então, o processo de acreditação na ONA é realizado a partir de visita para acompanhar a manutenção e a continuidade das ações implementadas. Então, aqui nós temos a fase 1, né, quando você se candidata a receber a ser
um serviço de saúde acreditado, né? E isso vai designar uma instituição acreditadora que vai fazer uma visita para avaliação inicial e, a partir daí, começa todo o processo de avaliação, com enfoque interno entre a autoavaliação, né, o relatório de autoavaliação, o relatório interno, e depois a fase 3 e 4, né, que já vai para o enfoque externo, né, onde tem uma avaliação externa, um relatório de avaliação feito pelos acreditadores e o acompanhamento passo a passo das melhorias que você vai ter que fazer, né? Aqui tem o nível 1, 2 e 3, que nós já citamos, né, como são, né? E é isso que uma empresa, que um ambulatório que se propor a fazer, vai ter que criar, né? Nesse caso, eu trago aqui um estudo de caso que a implementação ocorreu dessa forma, né? Eu estava na frente disso, me lembro que eu chamei a instituição acreditadora, ela foi visitar o nosso serviço de saúde e ela falou que no primeiro problema nosso já se esbarrava na estrutura. Nós não tínhamos estrutura com qualidade suficiente para seguir com uma acreditação. Então, levou 2 anos para que a gente desenvolvesse a estrutura básica, mínima necessária para que pudéssemos avançar com isso. E aí, a partir disso, que nós conseguimos desenvolver esse sistema, certo? Essa estrutura básica, mínima, né, que foi a construção do ambulatório, né? Nós tínhamos um ambulatório, só para ter ideia, um ambulatório que atendia 2.500 pessoas que tinham 250 metros quadrados. Esse ambulatório teve que atender 6, 7 mil pessoas, que foi o quanto a empresa cresceu, e ele não atendia mais. Nós não tínhamos capacidade para atender esse número de pessoas. Construímos um ambulatório que depois foi a 900 metros quadrados, que tinha até capacidade de atender até 10 mil pessoas. Nós tínhamos 6, 7, então, com isso, nós construímos um ambulatório suficiente, com estrutura suficiente, já voltado, e isso tudo, essa instituição acreditadora nos deu todas as referências e a orientação de como é que deveria ser seguido esse processo. Então, fizemos essa primeira visita, quando fomos construir o ambulatório, visitamos o serviço, fizemos benchmark, visitamos o hospital de referência aqui, em um atendimento humanizado, com uma estrutura forte, e eu me lembro que eu falei muito claramente para o pessoal que ia construir, eu quero desse jeito, por favor, vamos trabalhar para ter até os equipamentos dessa mesma ordem, e os equipamentos que recebemos eram equipamentos diferenciados, que nos permitiam ter realmente a qualidade que a gente estava buscando, né? Ou seja, chegar ao nível 3 da ONA. Bem, me lembro que inauguramos esse serviço em 12 de dezembro de 2012, começamos o processo de acreditação em 2013, fizemos todo o alinhamento para nível 1, né, seguindo todas as rotinas, toda a visita, tivemos mais de 3 visitas das unidades acreditadoras, da empresa acreditadora, antes de chegar os acreditadores da ONA para fazerem a avaliação, identificarem como funcionava o nosso serviço e darem o primeiro nível de acreditação, que saiu em fevereiro de 2014, me lembro que numa reunião, num seminário com todos juntos, foi entregue o papel nível 1 de acreditação para nós, né, que nós, claro, deixamos no quadro colocado para que todos conhecessem que nós fomos a primeira empresa no Brasil a ter acreditação pela ONA, ambulatório de empresa acreditado pela ONA. E isso avançou no nível 2, onde daí nós começamos. No nível 1, nós tínhamos emergências com protocolos, rotas para os atendimentos. Por exemplo, uma pessoa que sofre uma emergência, como que tem que chegar a informação? Não pode ser via telefone, gente. Não pode ser ligado pelo telefone. Tinha que ter um rádio, uma estrutura rápida de comunicação, um sistema onde comunicasse onde essa pessoa sofreu um acidente e nós deslocássemos a ambulância para atender, recepcionar a pessoa, ela traria para o serviço de saúde, faz estabilização do quadro e depois vai para fora conforme a necessidade. Se for uma lesão no olho, vai para um hospital de olhos. Se for uma lesão de trauma de mão,
grave, vai para um hospital onde tenha cirurgião de mão, por exemplo. Se ela sofreu um TCE, vai para onde tem neurocirurgião, e aí vai. São estruturas que definem, clareiam por aquele profissional que está na linha de frente, como é que ele vai fazer o seu atendimento e como é que ele vai fazer o seu devido encaminhamento para o local que vai assegurar com que aquela pessoa tenha qualidade na continuidade do seu tratamento. Isso depois avançou para os ambulatórios, né, para as doenças efetivas, criamos o protocolo de Manchester, e aqui eu vou já para as experiências vivenciadas, né? O protocolo de Manchester aqui, que foi implementado dentro desse serviço, que é muito comum dentro dos pronto-socorros, que dão a priorização do atendimento, né? Não é incomum dentro de ambulatórios pequenos, de empresas, que não haja esse protocolo de definição do critério de emergência, e aí o que acontece? Vai quem chega primeiro, ou quem berra mais, ou quem é amigo da recepcionista, sei lá, alguma coisa assim, mas não tem que ter critério. E o critério é um protocolo. O protocolo de Manchester é o protocolo mais utilizado no mundo e alinha muito bem para que você defina como é que as pessoas vão ser atendidas. E depois que vão para aquele atendimento de emergência, né, diferente do atendimento eletivo, porque tendo um ambulatório, você pode destinar as pessoas vermelho, laranja e até amarelo, mas vermelho e laranja para atendimento imediato, e dentro de uma sala de recepção exclusivo, né, que tenha leitos, por exemplo, aqui com chamada de leitos, que venha o médico, que faça a prescrição e faça o atendimento, e no caso de identificação de um atendimento de uma emergência, para onde vai ser encaminhado, quais são as rotas que vão ser destinadas àquelas pessoas, como eu citei anteriormente. As emergências têm que sofrer ajustes, tem que ter estrutura, né, para garantir a vida, né? Ajustes quanto à RDC 251 de 2014, que vão garantir no transporte da pessoa para aquele pronto-socorro que ele chegue com vida, né? E diante da comissão de infecção ambulatorial, de hospitalar, a monitoração do material esterilizado, né? Se ele for feito internamente, como é que ele é feito, para onde ele vai, como é feito, seguindo os 3 processos de exigência de uma esterilização, né? As 3 etapas, né? Assegurando que elas sejam feitas corretamente. Isso tudo vão garantir que esse serviço, com toda a sua complexidade, tenha a emergência, tenha o atendimento, tenha a qualidade suficiente para evitar o erro médico, para garantir a segurança do paciente, que nós esperamos com essa preocupação, esse valor à qualidade que acabamos de ver. Então, aqui encerro minha apresentação. Agradeço muito pela atenção de todos, né, de vocês, e termino dizendo com uma frase aqui do Oscar Wilde, onde não precisamos de muita coisa, somente uns dos outros, né, e de sonhos para se realizar. E do lado aqui um livro, o Tratado de Gestão, de quase 1000 páginas, de 900 páginas, que eu escrevi aí, foi uma dedicação de 3 anos, então faz jus aos sonhos e à realização deles. Muito obrigado pela atenção de vocês, tenham todos uma jornada excelente aí, e que a qualidade esteja muito bem gravada e memorizada em todos. Até mais.